Meu nome é Erickson Crivelli, você está no Crivelli Convida, que é um canal de entrevistas, onde nós procuramos discutir ameaças que estão vivendo hoje no Brasil aos direitos sociais e à democracia. O programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19 horas, no nosso canal no YouTube. Conforme anunciamos no final do ano passado, nós estaremos em formato podcast, muito em breve, no portal Justificando, consolidando mais ainda a relação que nós temos construído ao longo dos últimos 3 anos com este portal que tem desempenhado um papel muito importante como mídia alternativa no Brasil. No programa de hoje nós vamos discutir as perspectivas econômicas para o Brasil e para o mundo em 2020 e para os bancos públicos e o papel que os bancos públicos podem ter na economia brasileira, e para isso nós convidamos hoje, para estar conosco aqui discutindo esses temas, Sérgio Mendonça, que é economista pela FEA da USP, né, Sérgio? Há quase 40 anos, acho que... 40 anos. Desculpa, liberdade. Tá certo, né? 40 anos. O Sérgio Mendonça trabalhou aproximadamente 30 anos no DIEESE, foi diretor técnico do DIEESE durante 13 anos, esteve na Secretaria de Relações do Trabalho no Serviço Público, né? Foi o último nome da Secretaria do Ministério do Planejamento, mas trabalhou também no governo Lula, quando ainda não tinha essa denominação, chamada Secretaria de Recursos Humanos, né? Exatamente. Durante o primeiro mandato do Lula e início do segundo mandato, depois retornou no governo Dilma, já com essa nova denominação, cuidando que a Secretaria Estratégica, onde cuida de todas as relações com os servidores públicos. Portanto, nós estamos hoje aqui, uma presença privilegiada de um economista que conhece profundamente relações de trabalho no Brasil e tem pode trazer para nós hoje grandes avaliações e observações sobre o papel dos economistas hoje na sociedade. Hoje ele é economista na equipe de assessoria da Federação Nacional dos Empregados Economiários, né? Da Caixa Econômica Federal. Da Associação de Empregados da Caixa. Da Caixa Econômica Federal, FENAI, que é uma das organizações de bancários mais importantes do Brasil, né? Seja pela importância da Caixa, mas até pela estrutura e a dimensão que tem, que é uma das associações mais empoderadas do ponto de vista de estrutura material, econômica e política, né? Hoje. Então, portanto, tem uma vivência enorme com esses temas todos. E eu começaria, Sérgio, perguntando o que é que lhe preocupa hoje, você como economista, sobre o papel do economista na sociedade, sobre a economia como geral, que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo. Que observações você gostaria para introduzir a nossa conversa de hoje? Bom, primeiro agradecer o convite, Crivelli, aí. É um prazer estar aqui com você, com a tua equipe. Saudar essa iniciativa que vocês estão tendo aí em relação a essas novas mídias, né? Essa forma de conversar, que é fundamental. Eu acho que a minha categoria, os economistas, né? Tem um professor Antônio Corrêa de Lacerda, que é da PUC, diretor da PUC de São Paulo, do Departamento de Economia, e diz o seguinte: nós estamos em dívida com a sociedade. Por que nós estamos em dívida? Porque eu acho que a ciência econômica, de forma mais geral, e os economistas em particular, nós descolamos da realidade, né? Nós ficamos aí explicando o que exatamente. A situação econômica se deteriora, a desigualdade no mundo é brutal, como talvez em níveis como... Se você tirar a China das estatísticas mundiais, a situação é de deterioração econômica em geral, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em relação à desigualdade principalmente, ou seja, a distância entre ricos e pobres. E os economistas estão sempre explicando para trás ou justificando essa situação, que é uma situação insustentável do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista da realidade concreta da vida das pessoas, né? Porque a economia afeta a vida das pessoas, o bem-estar, a questão material. Então eu acho que é uma profunda crise da ciência econômica. Há um debate hoje mundial forte sobre isso. Por exemplo, um dos dogmas da economia era: se você emitisse moeda, se o Estado emitisse moeda, isso ia gerar inflação. Essa é a grande questão dos economistas, digamos, da escola de Chicago, o pensamento econômico dominante. De 2008 para cá, foi a maior emissão de moeda depois da crise de 2008 da história
da economia, de tudo que se conhece da história econômica do mundo, e a inflação só cai. Como é que você explica isso? Então, na verdade, houve um descolamento da ciência econômica, da realidade objetiva da vida das pessoas, e infelizmente, eu sou obrigado a dizer, os economistas hoje estão mais no plano ideológico. Eles estão o pensamento econômico dominante, né, ele praticamente virou uma questão ideológica. Ele defende os interesses da classe dominante, desse grupo do 1% que domina o mundo. E é evidente que tem economistas e economistas, há pensamento heterodoxo, economia heterodoxa, mas o espaço do debate para esses pensadores é mínimo. Você pode olhar a Globo News, pode olhar os grandes jornalões, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, o Valor, vai ver quantos economistas, vamos dizer, que pensam diferente do pensamento dominante, escrevem ou aparecem nesses espaços. Praticamente aparece, mas é mínimo. Então você tem uma repetição desses dogmas, e eu acho que é uma profunda crise da ciência econômica, que inclusive alguns discutem se é de fato uma ciência. A economia é ou não é uma ciência? Há quem defenda que sim, há quem defenda que não. No sentido das ciências duras, da física, da química, da biologia, que são ciências consideradas as ciências duras, né? Eu acho que a economia tem muita arrogância no debate econômico, né? Em geral de uma linguagem difícil de compreensão, enfim. É uma pena dizer isso, eu sou economista, eu gosto de economia, não é que eu me arrependi com o que eu estudei, mas eu acho que nós estamos com uma grande dívida com a sociedade, porque a gente não é capaz de formular políticas que, no fundo, façam bem para toda a sociedade, né? Que incluam as pessoas, que aumentem o bem-estar, que melhorem a vida, que reduzam o desemprego, enfim, que criem oportunidades iguais para todos. Infelizmente, a ciência econômica ou a política econômica não é capaz de dar essas respostas hoje. Ô Sérgio, foi bom que você comentou. Eu lembrei agora de um comentário que introduzi essa discussão com você, feito pelo Jorge Romano, que é um professor de Relações Internacionais e Economia na Universidade Federal do ABC, esteve no nosso último programa de 2019, né? Uma das coisas que ele chamou atenção é que a China tem um excesso de liquidez, né? Então, que a China, inclusive ele observou que a China é um paradoxo, porque continua sendo um país em desenvolvimento, porque tem uma diferença social brutal ainda dentro da China, mas já exporta capitais. E eu, há um mês e meio antes disso, eu ouvi o Rogério Xavier, que é um economista, um dos dirigentes daquele fundo cuja sede é em Londres, que é o SPX, que é um fundo de investimento internacional, e ele disse que uma das preocupações que movem o mercado hoje, os pensadores econômicos do mercado financeiro, né, na Europa, é esse excesso de liquidez, excesso de moeda, que isso seria um risco para o futuro das moedas. Agora, na verdade, eu só estou fazendo essa introdução para dizer assim, explica um pouco para nós o que é essa financiarização que a gente está, porque quando você diz essa dívida dos economistas, acho que isso agrava-se ainda mais com isso que é o que os próprios economistas apontam e os outros setores do conhecimento também apontam, com a financiarização da economia. O que vem a ser isso? Para ficar mais claro a gente entender, inclusive, essas dificuldades que os economistas operam com a realidade, né? Então, como o próprio nome diz, quer dizer, a financiarização, vamos dizer, é a hegemonia do dinheiro, vamos chamar assim. Posso marcar um ponto no tempo, principalmente se você olhar em 1971, houve o rompimento, já tinha ocorrido outras vezes na história, mas do padrão ouro, né? Qual que é a ideia do padrão ouro? O padrão ouro foi, na época, o presidente americano, Nixon, que fez esse rompimento do padrão ouro no início dos anos 70. Qual que era a ideia do padrão ouro? A ideia do padrão ouro é a seguinte: todo o dinheiro em circulação, especialmente da moeda dominante, o dólar, né, que é a moeda hegemônica depois, sobretudo, que os Estados Unidos assumem a hegemonia econômica do mundo após a Segunda Guerra Mundial, em tese é o seguinte: se você quisesse converter dinheiro em algo concreto, você tinha lá um tanto de ouro para converter aquele dinheiro em circulação. Isso foi rompido em 71. De lá para cá,
O que é que dá lastro para essa quantidade de dinheiro e para esses volumes de recursos que circulam pelo sistema financeiro, pelo sistema bancário? Nada. Né? Em tese, os bens materiais, as casas, as fábricas, né? os prédios e o Estado. Né? Quem é que garante que R$1 vale R$1? Né? E que se eu pegar todo esse real que eu tenho, eventualmente se eu fosse um bilionário e tentasse converter ele em alguma coisa de valor, para além dos bens físicos, isso valeria. É o Estado que dá curso a isso, né? São as leis, é o Banco Central, é a legislação. Mas você não tem mais uma colagem entre, vamos dizer, a riqueza material e a riqueza financeira. E a riqueza financeira só cresceu nessas últimas 4-5 décadas. E hoje o que você tem? Os grandes fundos, os grandes bancos é que dominam a economia mundial. Eles são extremamente poderosos, eles são, né, têm volumes trilhardários, né, são trilhões de dólares de poder sobre essa riqueza, e essa riqueza é que controla a riqueza material, que controla as fábricas, que controla as empresas industriais, as indústrias de automóveis. Tudo isso hoje está interligado com o poder financeiro, com o capital financeiro. O Marx já tinha previsto isso lá no século XVIII, que o capital financeiro ia se descolar. E se a gente quiser simplificar para quem está nos assistindo, basicamente a ideia é a seguinte: você consegue de dinheiro gerar mais dinheiro. Né? Você não precisa mais passar por um processo produtivo, vamos dizer, no sentido da teoria marxista clássica, em que você precisava produzir um bem, para isso você explorava a força de trabalho, retirava mais-valia, pagava salário, tinha lucro, e isso gerava uma massa de recursos adicionais, investia, progresso tecnológico, etc. Hoje não, basicamente, hoje você pode gerar dinheiro de dinheiro, através das dívidas públicas. E eu acho que o mais grave, Crivelli, nesse aspecto da financiarização é o seguinte: você encurtou o tempo de valorização do dinheiro. Isso é dramático, porque antes você pegava e construía uma fábrica, você podia ter o retorno do capital depois de 10 anos, 20 anos. Agora não. Agora os donos do dinheiro, os donos do capital financeiro querem retorno para ontem. E com isso eles aceleram o tempo de produção, inclusive com riscos ambientais, aceleram a exploração do trabalho para garantir um retorno no curto prazo e o retorno mais alto possível. Então, eu acho que isso que é um pouco a ideia da financiarização da economia. É você gerar dinheiro muito rápido, acumulação financeira muito rápida, encurtando o tempo, acelerando o tempo de produção, vamos dizer assim. Se eu entendi direito, vamos ver se o setor financeiro é que determina o resto do processo produtivo. Exatamente. Porque não era esse o processo que nós tínhamos até 40, 50 anos atrás. Exatamente. Porque, veja, o caso da Uber, por exemplo. A Uber saiu de Londres, a Uber foi impedida em Paris, houve uma batalha, e a Airbnb também perdeu uma batalha na Califórnia. Ambos, um com a regulação do setor hoteleiro, que proíbe exploração livre das residências particulares, põe limites, taxou, está cobrando impostos para isso. E a Uber já se fala que a Uber vai abandonar o transporte, enfim, o capital da Uber, né, vai abandonar o transporte, o transporte alternativo por aplicativo, porque inclusive já estão colocando dinheiro, são donos de parte do controle, estão no grupo de controle acionário do Bitcoin, quer dizer, já estão jogando dinheiro. Então, portanto, assim, o dinheiro é usado para retorno rápido e ele usa das novidades tecnológicas e aquilo que é possível ter retorno financeiro rápido é o que importa, aquilo que dá a velocidade de todo o sistema econômico, seria isso. Exatamente. E tem uma outra dimensão que é o seguinte: as empresas, as grandes empresas, estão comprando suas próprias ações. Quando você fala de capital financeiro, financiarização, outra palavra que você também está acostumado a ouvir, acho que nós estamos começando a usar muito mais, é o rentismo. Né? Quer dizer, é você ter uma renda grande, vamos dizer, quase como se fosse criada do nada. Né? Você tem, na verdade, um direito de propriedade, ou você tem recursos, e com isso você faz valorizar esse capital, e normalmente um capital financeiro, que é esse capital rentista, vamos chamar assim, né?
que, vamos dizer, explora do nada, sem a geração de emprego, sem a geração de riqueza física, e vai acumulando capital e crescendo, crescendo. Então, o que as empresas fazem hoje, as grandes empresas? Elas compram o seu próprio capital, valorizam as suas ações e remuneram os executivos ou os grandes donos com essa valorização das ações. Isso é um processo que vem de 20, 25 anos. As bolsas de valores são, na verdade, o espaço principal dessa operação financeira. Só que, por exemplo, você pega hoje um fundo financeiro qualquer, um fundo de hedge, um fundo cambial, um fundo de pensão que aplica dinheiro nos países emergentes ou não. O que eles fazem? Vamos dizer que eles vêm aqui e investem em energia elétrica. Eles não querem esperar o tempo. O investimento em energia elétrica, em geração de energia, transmissão, é um investimento de longo prazo. Eles não querem esperar esse tempo. Então, eles forçam para que aquela operação daquele setor se acelere para gerar uma rentabilidade maior no curtíssimo prazo, no curto prazo. Isso quase sempre degrada as relações de trabalho, força a uma exploração maior, a baixar os salários para que você tenha maior rentabilidade. E o padrão de rentabilidade é dado pelo capital financeiro, não é dado pelo capital produtivo, né? Por exemplo, nesse caso, nesse exemplo da energia elétrica, demora para você ter um retorno, né, de um investimento de longo prazo, seja numa usina nuclear, seja numa hidrelétrica. Se você encurta isso e coloca como padrão de remuneração o capital financeiro, provavelmente você vai degradar a gestão, vamos dizer, desta área produtiva. Estou dando um exemplo de um processo de longo prazo, mas vale para a indústria automobilística, acho que vale para todos os setores, para a indústria de alimentos e assim por diante. Nós temos um exemplo bem brasileiro que é a gestão da Ambev, né? A Ambev compra, interfere, altera totalmente o padrão de relações capital-trabalho. Isso não só no Brasil, mas como o Brasil nunca teve propriamente um padrão europeu, né, digamos, de relações capital-trabalho, mas o que se sabe é que o que eles fizeram, por exemplo, na Bélgica, onde as indústrias de cerveja e os sindicatos, os trabalhadores da indústria de bebidas tiveram problemas históricos com isso, porque pioraram muito as condições de trabalho. E outro dia eu li, alguns 2, 3 meses atrás, aquela coluna do Nelson Sá, na Folha de São Paulo, dizendo que o Wall Street Journal chamou um colunista, chamou o grupo de controladores da cervejaria brasileira, que agora controla parte considerável do mercado norte-americano, de destruidores de marcas, porque compraram marcas importantes, mas com o objetivo era de retorno muito rápido, algumas marcas sucumbiram. Nós conhecemos aqui várias marcas de cerveja que eram cerveja gourmet e deixaram de ser cerveja gourmet. Depois foram investir em cerveja gourmet quando o mercado fora já tinha demonstrado que a estratégia deles comercial estava vencida já, né? Porque havia um espaço para crescimento de cerveja gourmet. Mas eu pergunto uma coisa para você, o seguinte, não sei se ajuda o comentário que eu vou fazer, mas eu me lembro que o Chico de Oliveira, o Francisco de Oliveira, falecido há poucos meses atrás, né? Ele já chamava a atenção nos textos dele que o Brasil vivia um processo quase que prematuro, né? A van la lettre de financiarização, porque nós já estávamos... Por que o Brasil se financiarizou antes, segundo a leitura do Chico de Oliveira, antes que o resto do mundo, né? Isso é uma questão. Agora, outra questão que eu penso é o seguinte, uma das coisas que justifica essa mudança de padrão é também mudança tecnológica, né? A velocidade com que se faz hoje, se o mercado financeiro funciona, a velocidade com que você consegue criar negócios, intermediar negócios através de plataformas de aplicativos, possibilita que o mercado financeiro, digamos, perca suas amarras e trabalhe livremente na velocidade do apetite que o mercado financeiro tem por ganhos rápidos, imediatos, que sempre foi uma característica do mercado financeiro, se olhar até a experiência da crise de 29, né, é que a tecnologia não permitia, ainda pelos meios de comunicação precários, de fazer o capital girar de forma tão rápida como ele gira hoje. Quer dizer, todas essas mudanças tecnológicas dos últimos 30, 40 anos, a globalização, a abertura de mercados, também ajudou muito isso, né? Mas não sei se essa observação, eu nunca entendi exatamente essa observação de por que no Brasil teria um processo de financiarização anterior do resto do mundo nessas questões, mas enfim, isso
não precisa se focar nisso, porque não é questão central. Eu gostaria mais de ouvir... Acho que uma característica que você pergunta da questão brasileira é porque, por algumas razões que até hoje não são bem explicadas, e de novo nós economistas não fomos capazes, acho que, de esclarecer a opinião pública, a sociedade, os trabalhadores, por que no Brasil a taxa de juros é tão alta? Nós passamos, agora, finalmente, nós chegamos a um padrão de taxa de juros básica da economia. Oficial, né? De 4,5%, que é, considerando as características da inflação brasileira, o fato de o Brasil ser um país emergente, não ter uma moeda conversível, né? Não temos uma moeda conversível, o real não é uma moeda internacional de livre circulação. Agora nós estamos com padrões de juros, vamos dizer, semelhantes aos internacionais. O padrão de juros básico, não o que os bancos cobram. Sim. Esse aí já é uma referência outra vergonha. Que o Estado faz sobre os juros. Exato. Não. Mas que mesmo o mercado assim, pratica. até recentemente, vamos dizer, do plano real, para a gente pegar um período de inflação estável até 2017, vamos dizer aí, são 33 anos, né? 94, 2004, não, desculpe, 23 anos, você teve as mais altas taxas de juros do mundo. O Brasil sempre frequentou os primeiros lugares. E isso era um paraíso fiscal. O Brasil é um verdadeiro paraíso fiscal. Por quê? Você vinha, aplicava dinheiro, ganhava muito pela taxa de juros básicas, que é a remuneração do título público. Como o Estado estava relativamente sob controle, as finanças públicas, não havia risco de você ter uma moratória, um default, né? Ou seja, você perder esse dinheiro e quem vinha de fora do Brasil saía com dinheiro com uma aplicação ultra rentável. Isso está acabando agora, depois de 23 anos. Isso produziu uma acumulação de riqueza à custa da dívida pública, à custa do Estado, do endividamento público, que depois compromete o orçamento público, porque como a dimensão financeira da dívida cresce muito, os juros ficam muito altos, você tem que cortar o orçamento público de saúde, de educação, de segurança pública. Isso nós nunca explicamos bem, por que a taxa de juros no Brasil era uma taxa de juros tão alta. Agora os economistas ortodoxos estão dizendo, porque tinha um descontrole das finanças públicas. Não é verdade. Durante 12 anos, o governo do Lula e da Dilma teve superávit primário nas contas públicas. E mesmo assim a taxa de juros continuava sendo muito alta. Aliás, uma crítica até que se faz a alguns governos do PT. Não enfrentaram essa questão da taxa de juros tão alta como talvez devessem ter enfrentado. Isso, então, é uma característica do nosso rentismo, vamos dizer. E esse é o melhor de todos, porque você aplicava dinheiro com segurança no título público e ganhando no curto prazo. Normalmente, quando você quer ganhar mais dinheiro com aplicações financeiras, o que você faz? Você toma mais risco. Você arrisca mais e num período mais longo. No curto prazo, você tem que ganhar menos. O sistema financeiro em geral, nos países desenvolvidos, é assim. Você aplica no curtíssimo prazo, taxa menor. Aplica no médio prazo ou no longo prazo, taxas mais altas. E quer ganhar mais rápido, toma mais risco. Quando você tem o Estado garantindo aplicações financeiras a uma taxa de juros alta e no curto prazo, por isso que se diz que o Brasil é um paraíso fiscal. Agora isso está mudando. Por que está mudando? Você vê a taxa de juros baixa, o que as pessoas estão vindo? Estão aplicando, estão tendo que tomar risco, estão tendo que aplicar no mercado imobiliário. A classe média alta no Brasil, os ricos, o rico não sei porque eles têm oportunidades fora do Brasil, aplicações fora do país. Mas a classe média alta não está sabendo o que faz com o dinheiro, porque ela vai para o banco, ganha quanto? 4,5%, é quase a inflação. Então, o que ela faz? Agora ela tem que arriscar no mercado imobiliário, no mercado de ações, no mercado de moedas. Só que tem risco de ganhar, pode ganhar bastante, mas também pode perder. Então, aquele paradigma de ganhos fáceis, sobretudo no Brasil, dos últimos 20 e tantos anos, acho que tem risco não, tem a possibilidade, de que isso tenha acabado nos próximos anos, o que tem um lado positivo para a economia brasileira. Eu diria que o único legado positivo dessa última etapa da política econômica de 2016 para cá, do Temer e agora do início do governo Bolsonaro, é a taxa de juros muito baixa, à custa de uma certa paz dos cemitérios.
porque é a emenda constitucional 95, que controla as despesas públicas, é um arroxo muito grande no orçamento da União e dos estados e municípios, que está provocando sérios problemas de baixo crescimento econômico, de políticas públicas importantes como saúde e educação, cortes importantes nessas áreas, na segurança pública. Isso tudo tem implicações para a vida real da população. Você fez uma observação que eu acho que chama a atenção das pessoas que estão acompanhando. O governo do PT entregou superávit primário durante anos seguidos. Como é que nós entramos num processo de recessão, quanto ao processo de recessão não há discordância quanto a isso, os dados são claros. O que é que levou a isso? O padrão de crescimento do consumo com as políticas sociais, com a formalização do mercado de trabalho, o que é que a economia brasileira não conseguiu realizar nesse período para retomar todo esse ciclo de crise que nós estamos vivendo hoje, com a possibilidade de ter novos voos de galinha outra vez daqui para frente? Olha, é óbvio que eu participei do governo, não era da área do Ministério da Fazenda, enfim, da política econômica, da formulação da política econômica, então tenho uma opinião como economista e também como membro do governo, mas não com a autoridade, vamos dizer, que o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento teriam. Eu acho o seguinte, de 2004 a 13, desculpe, praticamente 10 anos, teve superávit primário. Então, nós não tínhamos um problema de descontrole das finanças públicas. Em 2014, já tinha uma desaceleração da economia mundial, do preço das commodities, de fato, teve um pequeno déficit primário, muito menor do que os déficits de 2015, 16, 17, 18. E mesmo quando o Temer assume, ele governa 3 anos com déficit primário, propondo o déficit primário no orçamento para o Congresso, né? Então, um déficit muito maior do que a Dilma. Hoje, esses déficits que você viveu, 16, 17, 18 e provavelmente 19, são maiores do que o déficit do último ano do primeiro mandato da Dilma, 2014. Não foi uma questão propriamente fiscal. Havia necessidade de algum ajuste fiscal? Acho que sim, havia. Mas poderia ter sido muito mais demorado. Muito mais lento, de forma muito mais suave a partir de 2015, na minha opinião. O que acontece é o seguinte, o mercado cobrou do segundo mandato da Dilma, a eleição da Dilma foi uma eleição muito dividida, o Aécio Neves quase ganhou a eleição e fez propostas no campo fiscal diferentes que a Dilma e o governo dela entendeu, e com uma minoria no Congresso, né, logo de cara eleito o Eduardo Cunha, propondo uma sequência de pautas bomba no Congresso, forçou o governo, de alguma maneira, colocou o governo numa defensiva para fazer uma política econômica mais austera, até um pouco diferente da que foi proposta na campanha eleitoral. Isso tudo produziu o que se chama uma tempestade perfeita. Você tinha de fora um problema externo de queda do preço das commodities, que o Brasil é muito forte na exportação, isso tem implicações econômicas, porque afeta o câmbio, afeta a receita de impostos, isso é um ponto. O outro ponto, você tinha uma desaceleração, o 2014 tinha sido um ano de baixíssimo crescimento, 0,5% do PIB, isso também afeta a arrecadação, e você fez um choque de tarifas em 2015. Aí você produziu uma pressão de custos, porque você tem um choque de energia elétrica em 2015, você soltou o preço da energia elétrica e ajustou o que vinha sendo represado de anos anteriores, o ajuste nos combustíveis, desvalorização cambial, mais uma desaceleração internacional e dos preços das commodities e mais uma retenção do orçamento, uma posição de conter os gastos públicos. Tudo isso produziu o quê? Uma enorme recessão. Você teve um choque de custos, você teve uma desaceleração do gasto público e você teve uma brutal, e aí eu acho que não somos nós os economistas que explicam isso, uma brutal incerteza política, porque você teve um ano em que o Congresso foi para cima do Executivo, né, com pautas bombas, não aprovando nada e mais, trazendo propostas que colocavam em risco o equilíbrio fiscal, etc. Então,
Essa incerteza política fez a retração do investimento privado, você teve um choque de custo que elevou a inflação, choque de energia e de combustível, elevou a inflação, fez a queda do poder aquisitivo da população e isso produziu uma enorme recessão. E você conteve o crédito ainda, porque você conteve os bancos públicos através do crédito. Foi o que se chama tempestade perfeita. Isso produziu uma enorme recessão e levou àquela instabilidade política que culminou em 2016 no impeachment da presidente Dilma. Então, eu diria que a economia não explica tudo. A economia tem uma parte da explicação. Mas a derrota é sobretudo política, no campo político. Porque se você não tivesse a instabilidade política de 2015, na relação do Executivo com o Congresso, muito provavelmente você faria uma transição até de um ajuste, talvez até recessivo, mas jamais de uma recessão de 3,8% como foi, e depois de mais 3,5%, 3,5%, desculpe, no primeiro ano e mais 3,3% no segundo. Você caiu quase 7% em 2 anos. Essa é uma das maiores recessões da história do Brasil. Hoje é a maior, porque já são 5 anos, mas naquele momento era uma das maiores. Equivalente a de 81, 83 e a de 90, 92 do Collor e a lá do governo do Figueiredo, quando o Brasil teve um problema grave com as contas externas. Então, essa crise de 2015 e 2016, ela tem um fortíssimo componente político de um governo que foi constrangido politicamente e que acabou não tendo margem de manobra para fazer a política. Você poderia ter feito uma suavização de um ajuste até recessivo, de um ajuste fiscal até importante, mas nada no porte que foi feito. Foi tudo magnificado por essa crise política. Eu não acho que a economia e as posições puramente econômicas, não estou dizendo que não ocorreram erros, né? Você fazer um choque de tarifa, de energia, num momento em que você já está tendo uma contração do crédito, em que você está tendo um ajuste fiscal, em que você está tendo uma situação externa desfavorável, tudo isso junto, claro, levou a uma inflação mais alta e uma perda de poder aquisitivo do povo. O que aconteceu com o governo? O povo, que tinha acabado de eleger a presidente, deixou de apoiá-la. E aí o Congresso, percebendo isso, se movimentou na direção daquele programa Uma Ponte para o Futuro, e o senador Jucá dizia, não, a presidenta perdeu o PIB, perdeu o apoio do PIB, né, dos empresários, dos bancos. Muitas coisas alguns foram erros, eu acho, de política econômica, outros foram problemas de disputa política mesmo e de interesses pesados. Quando a Dilma reduz a taxa de juros em 2012, né, o Banco Central reduz a taxa de juros, que chegou a um patamar um pouco maior que esse, mas eram os níveis mais baixos, 7,25 exatamente, 7,25 ao ano. Naquela época, o tamanho da inflação era parecido com o que você tem hoje. Ela, acho que, comprou, digamos, uma briga pesada com o sistema financeiro, com os bancos, com os interesses internacionais. Agora, isso é difícil de mensurar, né? É difícil de dizer objetivamente, mas eu não tenho dúvida que não foi uma questão puramente econômica. A recessão de 2015, como você perguntou, e na sequência de 2016, que aí já é um ano de profunda instabilidade, com o risco de impeachment, aí é evidente que o investimento se retrai. O gasto, o investimento público estava já baixo, o crédito público estava sendo contraído e o investimento privado se retrai. Eu falo, eu não sei o que vai acontecer nesse país, como está inclusive hoje. Está retraído hoje, por exemplo, por conta da incerteza do atual governo. Aliás, digamos, os fatores novos que foram agregados a partir de 2015 por movimentação da direita, eles permanecem no cenário até hoje. Polarização, enfim, toda essa aposta no controle excessivamente rígido, talvez até pior do que a União Europeia praticou com os países da Europa em relação à restrição orçamentária. Então, trazendo para a discussão atual, quer dizer, com esse cenário que nós temos, um crescimento econômico, o mercado de trabalho, um aumento brutal do mercado informal. Dizem, como eu observei agora há pouco, que o que a imprensa, os economistas estão dizendo na imprensa é que é o setor privado que alavancou o crescimento muito pequeno, né? Vai dar o quê? 1,16, 1,18 do ano passado, se chegar a tanto, pelo setor privado. Com um cenário desse, é possível imaginar
como alguns agentes econômicos estão falando em 3% de crescimento para o ano que vem. Quer dizer, nós temos consumo interno suficiente para manter esse ritmo de... Inclusive com disputas de mídia, né? Setores do comércio trabalhando como transpareceu na imprensa, com dados falsos de crescimento de vendas, etc. Tal. Quer dizer, o que isso... Como se fosse possível fazer mágica, né? Criando resultado falso de crescimento econômico. Que expectativa nós temos? A impressão que dá, eu que sou um leigo em economia, é que nós não vamos ter um crescimento... Quer dizer, será um novo voo da galinha? Olha, mesmo que a gente tenha, porque em algum momento, como a economia tem ciclos, e nós estamos há 5 anos andando de lado, 2014 praticamente não crescemos, 2015 e 2016 uma recessão brutal, 17, 18 e ainda 19 não se sabe o dado, mas tudo indica que é isso que você falou, perde 1,2%, nós temos 3 anos de crescimento na casa de 1%, 1,2%, 1,3% no máximo, que é 2017. Esse ano, provavelmente, os últimos dados acabaram de sair do investimento, já segundo mês seguido de queda da formação bruta de capital, ou seja, queda do investimento. Nós tivemos um saldo da balança comercial, isso já se conhece de 2019, menor do que o de 2018. Isso contribui negativamente para a hora que você divulgar o PIB, lá em março, abril, quando divulgar o PIB do ano de 2019. Então, tudo indica que 2019 cresceu em torno de 1%. Né? E agora, a imprensa, nessa profunda lavagem cerebral, que infelizmente os economistas contribuem enormemente, repetindo ad nauseam, né, que a economia está indo bem, as finanças públicas estão sob controle, agora é um novo governo. Primeiro era a reforma trabalhista vai salvar o Brasil, aí não salvou. Depois é a reforma da Previdência vai salvar o Brasil, também não salvou. Agora nós temos que esperar a reforma tributária, o Plano Mais Brasil, que são aquelas 3 PECs de controle das finanças públicas, PEC emergencial, PEC dos fundos, PEC da federativa. Então nós economistas estamos sempre prometendo o futuro. Agora vai, agora vai. Por isso que há uma crítica grande a essa visão. É a ideia de que você faz o ajuste fiscal, a austeridade, e vem o setor privado e salva a economia brasileira. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Não tem essa experiência. Em lugar nenhum. Isso vem dos anos 70, do final dos anos 70, com a Margaret Thatcher, com o Reagan, a economia de oferta, né, o que se chama supply side economics. Ou você tem, depois você chamava de trickle down economics, que é a economia do gotejamento. O que é isso? Eu tiro impostos dos ricos e das empresas, e as empresas vão investir, gerar emprego, gerar bem-estar, etc. Também não aconteceu, tanto é que nessas décadas todas nós estamos aprofundando a desigualdade, chegamos na crise de 2008. Nós estamos adotando aqui no Brasil uma agenda econômica que é ultrapassada no mundo inteiro, com Paulo Guedes e sua equipe, Ministério da Economia. Não vai dar certo. Se você não tiver o Estado, através do investimento público, e através do crédito público, puxando a economia de novo, nós vamos crescer, eventualmente até vamos crescer 2%. Porque teve uma melhoria de número de ocupados, né? Como você falou, precarizados, informais, a uberização, como se fala hoje do mercado de trabalho. E acho que o mercado de trabalho é que explica em grande medida por que é que nós não vamos crescer. Porque a massa salarial não está crescendo. Por mais que você tenha, é evidente, quando você tem mais gente ocupada, você tem um pouco mais de renda na economia. Nos últimos anos, de cada 10 ocupações novas, só 2 são formais, e mesmo assim com salários baixos. 8 são precárias, ou de autônomos que trabalham para o público, assalariamento sem carteira. Então, não tem como, com um mercado de trabalho desse, você expandir fortemente o crescimento econômico através do consumo. O investimento privado continua retraído. Por quê? Por uma razão simples. Primeiro, ele precisa de um estímulo do investimento público, que é como acontece no mundo inteiro. Né? E segundo, ele continua com incerteza em relação a esse governo, até porque ele olha para Eles apostaram numa queda do custo do trabalho, que foi a reforma trabalhista e agora a reforma da Previdência e todas essas medidas, a medida provisória 905, né, a carteira verde e amarela, assim, rebaixando o custo. Só que
O Ford lá, o Henry Ford, já ensinava nos anos 20 do século passado. Eu preciso dar salário para o meu operário para que ele compre o meu carro. Se eu só afundo, se eu só tenho Rap, Uber e não sei como é que essas pessoas vão comprar? Como é que essas pessoas vão comprar? Como é que elas vão se endividar para comprar uma casa? Alguém que trabalha de Uber vai fazer um crédito de 20 anos para comprar uma casa? Não vai. Certamente não vai. Então, é um tiro no pé. É um tiro na testa, vai. Eu acho que pode ter um crescimento, porque ciclicamente não é nenhum absurdo. Só que a imprensa econômica, esse pensamento econômico dominante que controla a imprensa, os meios de comunicação, ela está vendendo que 2% é o paraíso. Quando a Dilma, no período da Dilma, no primeiro mandato da Dilma, que ela foi execrada, a taxa média de crescimento da economia foi 2,4%. Agora nós estamos crescendo abaixo disso e a imprensa está vendendo como um paraíso no ano que vem. Por isso que eu disse que logo no início da nossa conversa, a ciência econômica está devendo, ela não está explicando nada, ela está fazendo proselitismo ideológico a favor dos donos do poder. Agora, Sérgio, como a economia se desindustrializando, quer dizer, isso não é só fenômeno local, quer dizer, o Brasil pode ter seus problemas específicos que podem estar agravando esse processo, aumentando a velocidade aqui. Isso é um processo que está ocorrendo em toda a parte do mundo. Como é que... Menos na China, né? E na Ásia, né? Bom, menos na lá China. Eles estão se industrializando. Pois é, aí você diz você fez um comentário interessante. No nosso último programa de 2019, o Jorge Romano fez uma observação aqui que eu desconhecia, está inclusive num paper que ele publicou em setembro do ano passado, que tem empresas deixando a China e voltando para a Alemanha, voltando para alguns países europeus, porque estão trabalhando com robôs. Então, para trabalhar com robô na China, trabalho aqui perto, que eu tenho qualidade de mão de obra, com nível de formação mais sofisticado, etc., tal, disponibilidade maior de coisas. Já estaria ocorrendo isso com, inclusive, que o governo chinês teria essa constatação, um dos motivos pelos quais eles resolveram, quer dizer, dois motivos. Problema de uma certa reversão de custos a partir da robotização em escala, e o excesso de capital, quer dizer, o projeto, por exemplo, da Rota da Seda, né? Não lembro da sigla inglesa agora, que é Belt and... que é cinturão e... Vai juntar com a Europa, né? Até com a América, né? Sim, fazendo duas rotas comerciais e investimentos de infraestrutura. Quer dizer, eu pergunto para você o seguinte, que papel dar para os bancos públicos no Brasil, que é uma matéria que eu já assisti você o ano passado falando sobre isso, mas qual é o papel que os bancos públicos podem ter numa economia que já é excessivamente financiarizada? Quer dizer, é possível dar um papel para os bancos públicos sem mexer no resto todo dessas coisas? Eu me lembro de ter ouvido de pessoas dizendo, mesmo no governo do PT, né? Nós precisamos de tantos bancos públicos, o capital público não pode ser pode ser emprestado, administrado por terceiros. Qual é o papel do banco público no Brasil hoje? Então, acho que o Brasil, nesse ponto, está mais bem aparelhado do que outros países nessa questão, porque nós temos 3 grandes bancos públicos, né? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que além de serem bancos que praticam políticas sociais, o Banco do Brasil líder no agronegócio, né? E também na pequena agricultura, agricultura familiar, etc. A Caixa Econômica no crédito imobiliário. Todos os dois têm mais de 60% desse mercado, que também é uma enorme política pública de alto interesse para reduzir o déficit habitacional, para gerar emprego na construção civil, etc. Isso a Caixa e o Banco do Brasil. Além de tudo, são bancos que, no caso da Caixa, praticam políticas sociais importantes, né? Todo fundo de garantia, seguro-desemprego, FIES, o PIS, o pagamento do PIS, enfim, são políticas importantes. As loterias que também destinam recursos para as políticas públicas, no caso da Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil, o BNDES, que é era até recentemente, até ser desinchado do governo Temer para cá, ser contraído, ele era o maior banco de fomento, acho que do mundo, né? Maior que o Banco Mundial,
O BNDES tinha uma carteira de 500 bilhões de reais, né? 7% do PIB. Esses 3 bancos e mais alguns bancos importantes, como o BNB no Nordeste, o BASA na região Norte, na Amazônia, né? E alguns bancos estaduais, Banrisul, Banestes, o Banese em Sergipe, o Banestes no Espírito Santo, formam um grupo de bancos, apesar de já terem tido algumas privatizações, você conhece, do Banespa e outros grandes bancos, o Banerj, né, públicos que foram privatizados. Você tem uma capacidade, pelo menos mais da metade, em torno da metade do sistema financeiro é estatal. Então você poderia regular o sistema financeiro praticando taxas de juros mais baixas. O que não faz sentido, e acho que é difícil explicar para a população, é se o Banco do Brasil e a Caixa Econômica cobram as mesmas taxas do Itaú e do Bradesco, né? Ou do Santander, que são os 3 grandes bancos privados que nós temos no Brasil. Mas você tendo um banco público, e a Caixa está ameaçando fazer isso, para regular o mercado para baixo, para cobrar taxas mais baixas para pessoa física, para pessoa jurídica, você tem um instrumento nobre de crédito que é fundamental para alavancar o crescimento econômico, para propiciar o aumento do investimento, a taxa de juros decente, não a essas exorbitantes que a gente cobra. E nós temos, com poucos países, uma capacidade de intervir no sistema financeiro através dos bancos públicos. Agora, infelizmente, não é sempre que os bancos públicos funcionam assim. Se eles praticam taxas no segmento livre, né, pessoa física, pessoa jurídica, igual a dos bancos privados, aí eles não... A população fala, bom, mas qual é a diferença? E se de fato a população não vê diferença, ela não apoia a existência. Eu só vou apoiar banco público para preservar o emprego dos bancários, né, da Caixa ou do banco. Não pode ser isso. Claro que isso é justo, é legítimo também a defesa desses empregos, mas é preciso que o banco público tenha um outro papel. Se daqui para frente a gente usar, a Caixa está ameaçando abaixar, já baixou o cheque especial para 5% ao mês. Ainda é muito alto, mas é muito mais baixo do que o que os bancos privados cobram. Vai obrigar os bancos privados a trazerem a taxa para baixo. Se isso acontecer, aí eu acho que é um papel importante do banco público. A segunda coisa, o banco público pode ter linhas mais rentáveis para propiciar que certas políticas públicas sejam feitas com rentabilidade mais baixa, né? Ou seja, se eu vou emprestar para pequeno agricultor, se eu vou fazer um programa habitacional que eu quero subsidiar, eu posso ganhar aqui para cobrar menos aqui e fazer uma política pública de interesse social, de inclusão, como foi, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. O maior programa habitacional que o Brasil já teve na história foi Minha Casa Minha Vida. Produziu 5 milhões de habitações. E continua, né? Continua, mas hoje praticamente desidratado. Porque você praticamente terminou, porque a faixa 1 até R$ 1.800, você tinha que colocar 90% do subsídio no orçamento público. Como você está estrangulando o orçamento público, você está praticamente inviabilizando a faixa 1, que é onde tem o maior déficit habitacional, as famílias de baixa renda. E é um programa que não só resolve um problema social de enfrentar o déficit habitacional, como gera emprego. A construção civil gera emprego na veia. Se você estimular o investimento no setor imobiliário, na construção civil, você tem uma redução, uma geração de emprego imediata e absorção de uma mão de obra que hoje certamente ou está na informalidade ou está desempregado. E que estava muito bem, que tinha crescido muito nos últimos anos, até 2014, antes da recessão de 2015. Então, o que eu quero te dizer, só para resumir, é que os bancos públicos são estratégicos para você ter um projeto de desenvolvimento, mas eles não podem, como em qualquer outro setor onde você tem empresas públicas importantes, eles não podem se comportar como o setor privado. Eles, inclusive, eu defendo essa ideia, acho que não sou só eu, eles têm que ter rentabilidade mais baixa. O banco público não pode ter a rentabilidade do banco privado. Por quê? Porque ele faz políticas públicas que têm que ser mais baratas no crédito, o crédito consignado tem que ser mais barato, para que ele consiga incluir, ele tem que fazer um processo de bancarização, de atrair a população, né? Ele tem que ter agências nos municípios mais pobres, o banco privado não vai ter agência no município mais pobre, porque não tem rentabilidade. Então o banco público tem que estar disposto a ter uma taxa
uma rentabilidade menor. Ele não pode se vangloriar, o Banco do Brasil ganha tantos bilhões, a Caixa Econômica tantos bilhões. Ok, elas não podem ser ineficientes, eles não podem dar prejuízo. E eles, quando dão lucro, também pagam dividendos para o Tesouro, ou seja, pagam dividendos para o povo. Mas eles têm que praticar uma taxa de rentabilidade mais baixa, porque eles ajudam a trazer a rentabilidade do setor privado mais baixo e transformar o sistema financeiro numa coisa mais produtiva. Agora, só para te dar uma última fala nesse aspecto. A teoria econômica clássica não consegue conceber bancos, né? A moeda é uma coisa neutra, ela não existe. O banco, ele cria poder de compra. O banco, quando ele dá o crédito, o sistema financeiro e o banco, ele cria. Isso não está, em geral, nos modelos que nós estudamos até hoje. Então, por isso que os bancos, muitas vezes, não são bem vistos, porque você não consegue entender. E não conseguiu prever a crise de 2000, até talvez tenha conseguido, poucas pessoas previram, mas a crise de 2008 foi, sobretudo, uma crise do sistema financeiro, uma crise do sistema bancário, né? Sérgio, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o projeto que você está tocando hoje lá na FENAI, que é muito interessante. Eu tive a oportunidade de vê-lo publicamente. Gostaria que você também explicasse aqui para os nossos ouvintes esse Então, projeto. isso aí foi legal que você me perguntou isso e agradeço essa oportunidade. A direção da FENAI, né, e também a direção da CONTRAF, né, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, e a FENAI, que é a Federação Nacional das Associações de Empregados da Caixa Econômica Federal, eles tomaram essa iniciativa de criar esse projeto, chama Recontaí, que é a ideia de falar de economia nessas redes sociais para atingir um público mais amplo, não através só dos canais convencionais de comunicação ou dos canais clássicos e tradicionais das entidades sindicais, né, no Brasil inteiro, no caso de bancários, e para falar de economia, e para falar de banco público e para defender as empresas públicas. Nós temos lado. Nós estamos defendendo que a empresa pública é importante, que o banco público é importante e também tentando prestar um serviço, eu diria quase que de utilidade pública, de esclarecer o debate econômico, temas relevantes do mercado de trabalho. Temos uma parceria com o DIESE, com o DIAP, com outras entidades sindicais da área dos bancários, para que a gente consiga esmiuçar esse debate econômico, isso que nós estamos fazendo aqui, tentar explicar o que é financiarização, tentar explicar a importância do crédito público, tentar explicar por que a estatal é importante para alavancar o desenvolvimento econômico, o salário mínimo, enfim, como eu te disse, a parceria com o DIESE nos ajuda nesses temas do mercado de trabalho, da precarização, da geração de emprego. Enfim, é um projeto que se chama Recontaí, está em todas essas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E tem também tem podcast, estamos no Spotify, temos um site, www.recontaí.com.br, mas como não é um projeto que está solto, ele tem o apoio dessas importantes entidades, sobretudo da FENAI e da CONTRAF, e com parcerias institucionais com o DIESE, com o DIAP, para poder dar conteúdo. E vamos ver se a gente consegue fazer isso crescer para, enfim, ser um trabalho de esclarecimento, tanto da categoria, de defesa dos bancos públicos, defesa dos trabalhadores, mas de defesa da classe trabalhadora em geral, e da inclusão em geral, da distribuição de renda em geral. Enfim, nós temos, como eu te disse, lado, nós não estamos em cima do muro, nós temos uma opção, mas também estamos tentando ser didático, trazer de uma maneira bem humorada. Se você entrar lá no site, no Recontaí, você vai ver, o pessoal são jornalistas, são comunicadores, tem estudiosos, historiadores, sociólogos, que tentam trazer para uma forma mais amigável esse conhecimento. Não essa forma, em geral, às vezes chata, que os economistas, em geral, temos uma linguagem meio abstrata, de difícil compreensão. Nós estamos tentando trazer isso para uma coisa mais acessível. Uma pergunta, mudando um pouco de assunto. Você acha que o projeto da capitalização para a aposentadoria está derrotado? Ou você acha que há a possibilidade de voltar outra vez à agenda política? Bom, dizer que está derrotado nesse mundo estranho que nós estamos vivendo, né, que as coisas voltam de um jeito... Pelo raciocínio clássico político, acho que estaria derrotado, né? Até com as manifestações no Chile que expuseram Exatamente. Expuseram todas as mazelas
situação Exatamente. social que o Chile Não, e vive você depois da conhece adoção. melhor do que eu a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, eles fizeram um estudo em que, sei lá, 70% acho que das iniciativas de capitalização no mundo foram revertidas para voltar para o sistema de previdência A OCDE tem pública. um estudo também. Também é o CDE. Então, eu acho que em condições normais estaria derrotado. Agora nós vamos ter um ano eleitoral, eu acho que o governo não vai propor uma coisa que, como você disse, já tem um rechaço, inclusive internacional, mas também teve aqui. O Congresso rejeitou o projeto de capitalização. Agora, é um governo muito estranho esse que está aí. Eu não sei se em 2021, 2022 isso pode voltar. Acho que é uma coisa sem sentido, porque o mercado já está tão precário, as condições de renda são tão desfavoráveis, que isso vai piorar ainda mais, porque vai obrigar as pessoas a pouparem mais e a consumirem menos. Isso vai derrubar a economia um pouco mais. Então, acho que, em princípio, é um projeto que eu não diria que está totalmente derrotado, mas as chances de voltar são menores. Né? Ô Sérgio, por último, uma fofoca. Paulo Guedes esteve dando aula durante o governo Pinochet no Chile. Eu acho que sim. Ele trabalhou no governo de Pinochet, como dizem alguns? Eu acho que ele estudava em Chicago na época, e quem atuou muito fortemente na condução da economia no Chile, no governo Pinochet, foi a equipe do Friedman, do Milton Friedman, não ele propriamente, ele também deu consultoria, aparece, inclusive tem vídeos hoje no YouTube que você vê o Friedman sentado com o Pinochet, ele dizia que não, mas você está lá. Só que a equipe dele foi para lá, os professores, e acho que alunos que estudavam doutorado na Universidade de Chicago, que na época foi crescendo de importância com o Friedman, o Paulo Guedes era um desses alunos. Então eu creio que ele teve lá alguma contribuição. E o BTG é sócio de uma das associações de administração de capitalização no Chile, junto com capital local, que são só 3 que administram no Chile hoje. Só uma tem capital chileno, as outras 2 são internacionais e metade pertence ao BTG, de onde veio o atual presidente do BNDES. Verdade. De onde já esteve também no passado o nosso ministro Paulo da Economia. Guedes, você tem razão. Paulo Guedes. Então... Existem mais fatos aí do que a nossa vã filosofia seja capaz de interpretar a curto prazo. Eu queria agradecer imensamente a tua participação, Sérgio, que trouxe muitas informações importantes aqui para nós. Eu agradeço imensamente. Eu já tenho uma admiração enorme por você, pelo trabalho todo que você fez. Eu tive, digamos assim, o privilégio de trabalhar com você no DIEESE durante 13 anos em que você foi diretor técnico. Sempre foi uma experiência extremamente enriquecedora para mim. E você continua sendo uma pessoa muito inovadora, está sempre se repaginando. Muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa, ter tirado horas preciosas do teu trabalho. Eu que agradeço o seu convite, foi um prazer grande. Espero que a gente possa continuar conversando e fico à disposição de eventuais futuras discussões, se for do interesse de vocês. E também parabenizar o teu trabalho e a tua equipe aqui no escritório, no teu escritório, né? Eu agradeço às pessoas que nos acompanharam no programa de hoje, que têm prestigiado os nossos programas, os nossos canais nas redes sociais, e refaço aqui o convite para que todos acompanhem a nossa programação em todos os nossos canais no Facebook e se inscrevam no canal do YouTube de Crivelli Advogados para ficarem atualizados dos nossos novos programas que virão ainda ao longo deste ano.